Vale a pena? Há um tempo atrás eu comentei sobre Five Nights at Freddy's Olhos Prateados. Foi o primeiro livro da franquia e comentei que, apesar de ter alguns problemas de ritmo, alguns personagens um pouquinho desinteressantes, tinha um clímax bem legal, divertido e entregava o que você espera de Five Nights. E depois de ler esse primeiro livro, eu criei sim uma certa expectativa para o segundo, já que os defeitos do primeiro dariam para ser corrigidos tranquilamente numa sequência. E é dessa sequência que eu quero comentar aqui, porque eu terminei de ler Five Nights at Freddy's Os Distorcidos. Em resumo, esse livro vai se passar um ano depois, desde o primeiro, e a gente vai ver que a Charlie tá seguindo os passos do pai, mas que os terrores da Freddy's ainda não acabou. Isso porque tá tendo um monte de assassinato e que parecem ter ligação com os animatronics, porque as pessoas estão sendo encontradas com os corpos com hematomas, tal qual as pessoas que ficavam presas naqueles mecanismos de spring locks. Tudo isso enquanto a gente descobre que não são os animatronics do primeiro livro nem nada parecido. Isso porque, como o nome do livro fala, agora a gente tem as versões distorcidas, que são versões que lembram as versões Nightmares do Five Nights at Freddy's 4, só que tão macabra quanto. E lembra que eu comentei que esse livro tinha potencial para melhorar várias coisas do primeiro? Bom, ele faz isso. Ele não demora para começar, diferente do primeiro, que era bem arrastado, esse é mais dinâmico. Eles corrigiram a questão dos personagens, então nesse livro a gente só vai ter 3 protagonistas, já reduzindo aquele monte de personagem esquecível, e vai focar mais em desenvolver a Charlie em outros sentidos, explorar mais o passado dela, alguns traumas, e o que o pai dela ainda tinha escondido que a gente não descobre no primeiro livro. A ideia dos animatronics não estarem mais em um restaurante, sim pela cidade, em versões mais assombrosas e matando pessoas de forma aleatória, é interessante, é legal, é promissora. O problema é que o livro para por aí. Pra começar, que eles forçam um relacionamento do John com a Charlie, que meio que já estava sendo construído no primeiro, mas que não se desenvolve em nada nesse segundo livro e só tem uma resolução muito rápida no final. Aquelas decisões idiotas de como alguns personagens reagiriam a certas situações continua sendo um problema e pra mim tão problemático quanto o primeiro livro e que não dá pra levar esse livro a sério. Ele tenta ser tão complexo e maduro quanto o primeiro, mas tem coisas muito idiotas. O final é horrível, ele não é empolgante nem assustador e aqueles conceitos dos distorcidos para só pela parte estética mesmo. Todo o resto é desinteressante. Tem retorno de alguns personagens aqui que eu não posso comentar, porque senão é um baita spoiler, mas que não empolgam nem são impactantes. E pra mim é uma versão ruim do que o primeiro concluía bem. É uma série de conceitos bem legais, um potencial enorme para ser um livro nota 9 ou nota 10, mas que é todo jogado no lixo. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, não, eu não recomendo. Foi um desperdício de potencial absurdo que esse livro tinha, e pra mim fecha com uma nota de, com muito esforço, 4 de 10.